Seu celular está com a tela trincada, molhou e não liga mais? Nós resolvemos. Troca de tela, conector de carga, substituição de bateria, reparo em placas, assistência completa, serviço rápido e eficiente. Deixe seu aparelho em boas mãos. Assistência técnica em celulares de todas as marcas e modelos. Devolvemos seu aparelho funcionando perfeitamente. Com a Tayana Santana, ela é psicóloga, atua na linha TCC, e hoje a gente vai falar um pouco sobre as nossas feridas da infância que reverberam na vida adulta. Vamos falar um pouquinho disso, entender que esses traumas, eles acabam trazendo consequências, né, na vida adulta, e se a gente não tratar, a gente acaba trazendo alguns transtornos, né? Algumas reatividades não desejadas, então a gente precisa entender, reconhecer, acolher e tratar esses pequenos traumas que aconteceram lá atrás e que até hoje pode trazer problemas para a gente, né? Vamos, Thay, fala aí com a gente. Hello, obrigada pelo convite. Eu sou Tayana Santana, sou psicóloga clínica. Atuo com a abordagem TCC, que significa Terapia Cognitiva Comportamental, a qual eu trago também a teoria dos esquemas, né, onde, inclusive, os nossos esquemas são formados na nossa infância. E onde a gente pisa, eu costumo dizer que a infância é o solo que a gente sempre pisa, né? É a primeira vez que eu tive contato, né, de querer entender sobre essas feridas emocionais foi quando, em um processo seletivo, eu fui desafiada a fazer uma redação, começando pelo seguinte tema: a criança que fui, o adulto que sou. E aquilo ali meio que me deu uma balançada nesse processo seletivo. E eu fui para a minha história. Pensa ali no momento de seleção, de recrutamento, eu fiz uma reflexão na minha história. O que foi que aconteceu quando eu era criança e alguns padrões que eu vim trazendo ao longo da minha vida adulta. Como é que isso estava, né? E ali eu entrei um pouquinho em conflito, né? Porque eu não tinha ainda passado pelo processo de autoconhecimento. Então, eu acho bacana a gente trazer esse tema aqui hoje, porque é um dos indicativos para que a gente possa se perceber, se conhecer, é o processo de autoconhecimento, e é lá que a gente começa a verificar padrões que hoje nós trazemos para a vida adulta e se repete. Por quê? Eu costumo dizer, inclusive para os meus pacientes, quando eu atendo, que a gente precisa olhar para a nossa infância e a nossa adolescência, porque o que acontece na infância não fica na infância. O que acontece na adolescência não fica na adolescência. Nós trazemos isso para a nossa fase atual, onde, como é que a gente percebe, Tayana, que essas questões, elas são reverberadas nos nossos comportamentos. Nas né? reatividades, né? Exatamente. E aí, o que são essas feridas? O que causam essas feridas, né? Como a gente entende o que é essa ferida nessa infância, né? Conta aí pra gente. Vamos lá. Essas feridas na infância são marcas que foram deixadas, né, de experiências que essa criança viveu, né? Experiências boas e experiências ruins. Tayana, eu tive um pai e uma mãe presente e posso ter experiências ruins? Sim. Né? Porque ali a gente tem uma teoria, né, a psicologia fala muito sobre apego. E existe dentro da teoria do apego 4 tipos de apego: o apego seguro, o apego inseguro, o apego evitativo e o apego desorganizado. E para como é que esses apegos eles aparecem nos nossos comportamentos? O apego seguro é aquele apego em que a criança, ela se sente amada, ela se sente percebida, ela se sente vista ali. E ela vai crescer saudavelmente. Pode ser que ela tenha algumas feridas lá na... Sim, porque nem todo pai, nem toda mãe são perfeitos, porque eles vieram também de relações talvez não saudáveis e funcionais, né? Então, ali são modelos que eles vão repetindo como padrões. Só que hoje nós temos acesso a muitas informações com que a gente possa olhar para a nossa natureza e para o nosso familiar, para o nosso filho e dizer, não, tem alguma coisa que não está bacana aqui. Vamos ajustar, vamos melhorar. E quando a criança ela passa, por exemplo, por um tipo de apego inseguro, o que é isso, tá aí nesse apego inseguro? A pai e a mãe estão presentes, sim, mas de alguma forma esse pai e a mãe são ausentes também, né? Ele ou trabalha demais, ou viaja demais, ou só está presente para suprir as necessidades básicas e esquece das necessidades afetivas. Sim. Porque são as relações afetivas com essa criança que vai transformar esse adulto e vai minar, né? Constrói, e aí vai eliminar
essas feridas emocionais. E assim, eu também penso que não é porque a gente tem traumas, teve traumas da infância, que os nossos pais foram pais ruins. Não, não é isso, né? Exatamente, perfeito. Todo mundo é perfeito, ninguém é perfeito, não é melhor? Ninguém é perfeito, então, às vezes o pai tá ali querendo fazer o seu melhor, é o melhor que ele pode dar naquele momento, mas aquilo de alguma forma pode impactar a nossa infância e isso traz até hoje. Eu tenho vários exemplos aqui para você, né, para vocês. E a minha infância foi uma infância boa, né? A minha adolescência foi uma adolescência boa, foi um lar de amor, mas ainda assim tem feridas que foram feitas e que hoje eu reconheço, hoje eu consigo acolher, mas que fazem parte de mim, fazem parte do meu processo. Então, eu acho que o ponto principal é a gente reconhecer, entender, né, acolher e tratar isso daí. Então, vamos lá. E aí, a segunda pergunta, né, a gente já falou um pouquinho do que são esses traumas, né, que são esses apegos inseguros, né? Evitativos e desorganizados que muitas vezes as crianças passam diante dos seus cuidadores. E quando eu falo cuidadores, não é só o pai e mãe, não. Às vezes essa criança ela é criada por uma avó, por uma tia, então realmente ali ela vai e traz essas características de comportamentos que traz os traumas dela, né? E hoje mais comum, né, quando eu trazendo para o senso comum, com a linguagem que vocês entendam, existe quatro não, são 5 feridas que são básicas que a gente consegue entender qual a raiz dessas feridas. Por exemplo, uma criança que é abandonada, ela já tem uma ferida. Uma criança que passa um processo de se sentir traída, ela traz uma ferida. Uma criança que ela foi humilhada, como é que essa criança foi humilhada, Tayana? De repente ela foi criticada, ela foi muito mutilada no sentido de ser podada, de ser ela mesma. Sim. Ela traz uma ferida. Essa criança que ela foi ali, vamos dizer, negligenciada, ela tem uma ferida também da injustiça, de que ela não se sentiu vista, de que ela não se sentiu amada. Então, isso tudo vem de uma construção de situações que ela passou e vivenciou e vai para o inconsciente dela. E muitas vezes ela nem percebe. E aí os traumas criam, as questões aparecem. Tayane, como é que isso aparece? Isso aparece na relação amorosa, se ela tiver uma ferida, vai aparecer. Isso aparece nas relações de trabalho, se ela tiver uma ferida de rejeição, de abandono. Isso vai aparecer até com a própria chefia. Isso aparece nas relações sociais, né? Se ela tiver alguma... Sabe aquela frase assim, eu não sei se você já ouviu alguém falar assim, fulano de tal não me ama. Parece que fulano de tal faz tudo para aquela pessoa e aquela pessoa não se sente amada. Sim, Possivelmente, por trás daquela pessoa existe uma ferida ali de rejeição ou de abandono. Seria a próxima pergunta aqui. Como é que essas feridas, né, que foram causadas lá atrás, elas aparecem na vida adulta? E você Isso, já através das nossas relações. Isso, Né? exatamente. E a gente também tem uma questão que a psicologia fala que a gente projeta. A gente projeta as nossas relações, por exemplo, no caso de relacionamento amoroso. Uma mulher, ela pode projetar a relação dela com o pai num relacionamento amoroso por conta de uma ferida, ou porque ela não teve esse pai presente, ou porque ela foi abandonada, ou porque ela se sentiu em algum momento traída por esse pai. Dentro da psicologia, a gente fala muito sobre o complexo de Édipo, né? Que é quando a criança está lá na fase dos seus 3, 4, 5 anos. O que é esse complexo? A menina, por exemplo, ela cria o primeiro amor pelo pai. Então, se ela sente que aquele pai, de alguma forma, o traiu, ou não atendeu às necessidades e expectativas dela, aquilo ali cria-se nela um trauma. Eu falo com propriedade sobre essa traição, né, dessa ferida da traição com meu pai, o que eu vivi. Meu pai é um pai presente, um pai que supriu minhas necessidades básicas como saúde e educação, mas afetiva não. Ele trabalhava muito, viajava muito trabalhando, e ele não tinha repertório. Hoje eu já entendo. Ele não tinha repertório para trazer afetividade para mim. Só que eu, como criança, eu queria isso. E o que foi que aconteceu quando eu me tornei adulta e comecei a me relacionar? Eu buscava essa afetividade nos homens que eu me relacionava. Porque eu não tive isso. E aí, o que acontece muito nas mulheres? Dependência emocional. Sim. Se você perceber que você está dependendo muito de um relacionamento, só faço isso se eu estiver com fulano, só faço isso se ciclano me der, vamos dizer, sustento para isso, me der lá... se estiver comigo, que eu possa contar com ele para fazer. Não consigo fazer sozinha. Por si só. Sempre depende do outro. Sempre depende do outro. Por trás disso existe uma ferida. Então, é muito importante a gente voltar para esse lugar da nossa infância. Às vezes, para muitas pessoas, elas não estão preparadas para ir para esse lugar. Porque, às vezes, muitas pessoas elas precisam de um suporte terapêutico. Eu estou aqui, cheguei, encontrei essa ferida. E agora, o que é que eu faço? É doloroso, né? Não é todo mundo que tem a coragem
de voltar àquela dor, né, Isso. e perceber. Eu trago experiências minhas, né, eu tinha sempre um senso de aprovação, eu precisava de aprovação, eu buscava a perfeição em tudo que eu fazia, eu me frustrava se eu não conseguia fazer, enfim, vários traços de uma infância que não é que eu era cobrada, mas que eu fui podada por um certo momento. E hoje eu reconheço, continuo amando minha mãe igualzinho, Exatamente. mas, enfim, aconteceu e reverberou dentro de mim a ponto de eu precisar acolher esses processos, né? Muitos são em terapia, irmã. É importante. Que não é fácil. Ah, isso vai sair, vai... Não, a gente vai dar um É um novo processo, significado e vai olhar para ele de uma forma diferente. Porque o que é que acontece? Inclusive, dentro da terapia, quando eu recebo uma mulher que passou por um processo de trauma, e aí a paciente chegou para mim, Tayana, eu não quero mais sentir essa dor. Eu quero tirar isso da minha vida. Eu falei assim, infelizmente isso aconteceu. Precisa acessar e dar um novo significado. Ou a intenção da terapia é transformar a pessoa em um adulto saudável. Não é tirador, né? Não é tirador, Não vai né? tirar dor. Não vai tirar esse processo porque a pessoa passou por esse processo e realmente esse processo é real. Mas entender que ela pode agora, como adulto, ser autorresponsável pelos seus atos e se tornar um adulto saudável. De uma forma que ela não multiplique esse trauma em outras relações, em outras gerações. Porque, geralmente, quando a pessoa está ferida, ela costuma ferir outra. Se ela está traumatizada por algo, ela costuma traumatizar outra, por alguma questão. Então, é importante parar e olhar. Tá, até aqui eu fui ferida, mas eu não quero levar isso para frente. Principalmente uma relação de mãe e filho, né? Que hoje em dia é muito natural. Eu vejo no consultório mães que passaram por abuso e não querem que os filhos passem pela mesma situação. Então, já se cria ali uma forma deles conduzir essa criança de uma forma mais saudável dentro das suas relações. Entendi. E como é que a gente pode reconhecer essas feridas ativas, né, no nosso dia a dia? Como é que a gente percebe, tipo, eu acho que essa resposta minha aqui foi lá do passado. Como é que a gente pode perceber isso? Primeiro ponto, indícios emocionais. Como é que estão as suas emoções? Como é que você corresponde às emoções do seu dia a dia? Uma reação exagerada, né? Quando alguém, em pequenas situações, você torna aquilo um caos. Você responde de forma grosseira ou às vezes de forma catastrófica. Acha que tudo está perdido, que tudo Se acabou, acabou ao fim do mundo. Tá? Observe suas reações emocionais. Sensação de... Você falou sobre uma coisa que nunca se sentia suficiente, né? Perfeccionismo. Exatamente. Sensação de suficiência. Você nunca acha que está bom o suficiente para fazer determinada coisa. Sempre acha que precisa demais. Precisa demais. Quer ver uma coisa clara? Quando a pessoa ela busca muito estudo, por exemplo. Eu ainda não estou boa para poder vir fazer certa coisa. Preciso estudar mais. Fica se sabotando o tempo todo. Ainda não estou boa para poder... Eu conheci uma estudante de direito que ela sabotou a OAB dela porque ela disse que nunca estava pronta para fazer a prova do OAB. Mas não era sobre ela não estar pronta. Era sobre que ela não dava conta porque ela ouviu lá atrás, na infância dela, que ela não seria nada. Uma frase de uma certa pessoa entrou no inconsciente dela e trouxe isso como verdade absoluta. Para que você vai tentar OAB? Você não vai conseguir. Você vai fracassar. Nosso subconsciente é uma coisa incrível, viu? Fica lá tudo Porque armazenadinho. incrível. É uma caixinha preta. Se toca na gente naquele momento ali, fica. E é também um desbravar, né? Descobrir, entender esses gatilhos, essas mega reações catastróficas que você trouxe aqui. É um grande desafio aí da vida adulta. Quer ver outro ponto que as pessoas podem perceber também que existe a questão de algum trauma associado? Irritabilidade ou uma ansiedade descontrolada. Que hoje o mal do século é a ansiedade, por conta de tudo que a gente tem vivido, mas muitas ansiedades que eu até inclusive atendo no próprio consultório está associada a um trauma. Eu tenho uma paciente que ela passou por um abuso na infância dela com o irmão. E ao falar desse abuso, ela nunca falou para ninguém. E até quando ela chegou no processo de terapia, eu não sabia qual era a queixa dela. Ela falava ansiedade, ansiedade, ansiedade. Mas toda ansiedade é um sintoma. Por trás dessa ansiedade tem
um estado ali de algo que está acontecendo, tem uma raiz. É um alerta, ansiedade. A ansiedade é só um alerta. Qual era a raiz dela? O abuso. E quando ela começou a falar nesse abuso, o corpo dela reagia. De forma de placas vermelhas, a respiração dela ficava ofegante. E aí vinha um processo, porque então ela evitava falar porque ela ficava ansiosa. E o corpo dela reagia. Nossa, interessante. Então, é um dos indicativos. E assim, e a perda de controle emocional, né? Quando as pessoas não têm aquele controle emocional, de fato, existe algum trauma associado. E os nossos comportamentos falam muito. A depender do contexto que você esteja e o comportamento que você execute, pode estar ligado a um certo trauma. Né? Que tipo de comportamento, né? Dificuldade de estabelecer limites. Quantas vezes a gente não consegue estabelecer limites aos outros por medo de ser rejeitado, por medo de não ser aceito, né? Aquele não que é necessário, Que é necessário, mas a gente não fala. fala. Então, muitas dessas questões podem estar associadas a um trauma vivido lá na infância. Não consigo falar não. Eu escuto muito isso na clínica. Não consigo falar não. Falar não, todo mundo fala. Fala não, você fala não, né? Não, fala. O que acontece é que quando as pessoas não conseguem dar esse não, é porque não sustenta. E acaba cedendo ao outro e não dando limites. É sobre isso. Então, assim, medo de perder as pessoas. Às vezes não. De não ser aceita, de a pessoa não gostar de Você acha assim, tá tudo perdido, então nem vou tentar, né? Escolher parceiros que repetem os padrões familiares. Sim. Principalmente mulheres. Mulheres que se envolvem com homens abusivos, narcisistas, ou que repetem a mesma comportamento que teve com a própria mãe dela, da pessoa. O pai, às vezes, é alcoólatra. A mulher se relaciona com um homem alcoólatra. Porque está associado no que ela viveu. É o que o cérebro dela conhece. E acha que ela pode aí viver aquilo. Não se permite ter novas experiências, né? A parte também de, tipo, se isolar, de não querer contato com ninguém, também é um indício disso, desse trauma de com certeza. Eu gosto muito de ficar na caverninha. Tem alguma coisa aí. Porque o ser Medo humano... de se relacionar, o ser humano é um ser relacional. Claro que existem pessoas que gostam de ficar mais no seu cotidiano, no seu mundo, mas ele ainda estabelece uma relação. Mas se existe um ponto aí de partida de que a pessoa não está se relacionando socialmente, tem algum receio. Essa paciente minha, inclusive, ela tem essa dificuldade de se relacionar socialmente, principalmente com homens. Por quê? Na cabecinha dela funciona, eu estou sendo ameaçada, eu posso ser abusada. Podem novamente tocar no meu corpo sem eu ter dado o direito. Então, isso tem que ter muito olhar, muito análise dos seus esquemas emocionais, né? Na psicologia a gente fala dos nossos esquemas emocionais, da nossa química esquemática. E esquemas são esses que às vezes são tão ativados por causa de um abandono, de uma rejeição, de um apego desorganizado, que faz com que a gente tenha esse tipo de comportamento. E havia uma dificuldade que muitas mulheres também de estar na vulnerabilidade, porque acham que é fraqueza, né? Hoje tem um disco, não. Existe ali uma feridinha por trás de não ser aceita, de ser rejeitada, porque ela não pode ser vulnerável. Tenho que estar sempre na força ali do poder, a guerreira, que derrubando os 300 leões. Eu falo, não, gente, isso não é possível. Não precisa ser assim. Precisa ser mais leve, precisa ser leve e intuitivo, inclusive. Não precisa ser algo, vou fazer acontecer do nada. Não é isso. Mas as pessoas precisam parar e se autoconhecer. Esse é o caminho de se perceber. Porque muitas vezes está repetindo padrões porque não parou e não se autoconheceu. E está repetindo padrões por causa de feridas emocionais vivida nesses processos da infância, da adolescência. Perfeito, vamos lá. E qual é o caminho da cura? Como é que a gente faz para tornar essas feridas, né, ressignificar essas feridas para que elas não tragam mais transtornos assim, não prejudique, né? Quando a gente costuma falar o seguinte: se está tendo prejuízo, né, nos comportamentos, nas ações, é porque não está bacana. Que tipo de prejuízo está indo? Se a relação todo emprego que você vai, por exemplo, você é demitida. Será que realmente a situação é com as empresas ou é com você? Né? Então, eu também tive uma paciente em todo lugar. Não gosto de lugar nenhum. Não fique em lugar nenhum. Tinha uma ferida, né? Aí por trás. Então, o primeiro processo para cura, né, é o autoconhecimento. Não existe outro caminho de você parar, se perceber, de autoconhecer. Principalmente conhecer a sua história. Muitas pessoas, elas fogem desse lugar de conhecer sua história, de querer voltar para a sua história, porque olhar para a história às vezes é doloroso. Você parte de um ponto de que coisas aconteceram que você
não precisava passar por isso. Porque lá atrás você tinha que ter uma pessoa que te protegesse e te guardasse. E às vezes essa pessoa foi negligente, ela foi ausente. E aí as pessoas às vezes não querem olhar, né? E aí tem uma mágoa ali detida, tem um rancor ali por trás, tem uma relação com o pai que não foi elaborado, tem uma relação com a mãe ou com o cuidador que não foi elaborado e reverbera, gente. Reverbera, não tem para onde correr. Uma hora ou outra vem. Às vezes não é nem o pai ou a mãe, as pessoas próximas, mas tipo um tio, uma tia que você tem muito apreço, que na sua infância sem querer falou uma frasezinha, tipo assim, pra quê? Você não vai conseguir, né? E aquilo fica, né? É incrível como fica e como causa, tem consequências na nossa vida adulta. Marca mesmo. E você falou agora sobre o episódio de uma tia, né? Eu lembro que eu tinha, acho que eu tinha, tá, eu não lembro, uns 13, não, menos de 13, acho que eu tinha uns 14 anos no máximo. E meu pai, ele gosta muito de festa de aniversário. E aí ele comemorou o aniversário dele e eu fiz uma cartinha. E naquele momento eu fui falar em público para ele. O que aconteceu? Uma pessoa, eu tremi, eu gaguejei naquele momento, eu chorei, eu me emocionei. Uma pessoa que estava na festa, um familiar, tinha tomado várias cervejinhas, chegou para mim, por uma criança, por um adolescente, e disse que eu estava ali, que eu fui horrível. Acabou com a minha vida naquele dia. E aquilo, sabe quando a pessoa vai diminuindo, ficando pequenininha? Eu fiquei pequenininha. E creia, eu travei. Eu não abri minha boca durante anos. Falar em público era uma dificuldade para mim, porque eu ouvi que eu não sabia falar, que eu não sabia me comunicar. Ele não usou essas palavras, eu estou usando aqui essa palavra agora, mas o que ficou para mim é que eu não sei falar. Eu não sei me comunicar. Então, quando tinha alguma atividade na escola, acabava. Vai na frente, não vou. Era dor de barriga, tremedeira. Quando eu entrei na faculdade, na primeira graduação, eu sentia também dificuldade. E aí depois eu pensei que tem alguma coisa errada. E eu tinha esquecido desse episódio que tinha acontecido comigo. E muitas vezes a gente esquece do que acontece, né? E a gente tem que voltar para esse lugar. Por que esse comportamento meu está se repetindo? De repente foi algo que aconteceu na nossa infância ou na nossa adolescência. Peraí que eu não sei, né? O que foi? Botar o celular para vibrar que ele tá vibrando. Porque se alguém ligar, vai fazer zoada. Não, Tá. ao vivo. Existe uma pergunta-chave que eu gosto muito de fazer na clínica, tá? Quando os pacientes vão para esse processo, eu percebo que existe ali por trás um trauma. E eu falo a seguinte pergunta: de onde vem essa dor? Que as pessoas falam muito, isso aqui me causa dor, isso aqui me causa sofrimento. A gente precisa entender de onde vem essa dor e nomear o que nós estamos sentindo. Porque nós não fomos ensinados a dizer o que a gente sente. Mas às vezes, assim, eu acho que é difícil até a gente identificar de onde que vem aquela dor, né? E aí qual é o processo? É, dentro da terapia, a gente diferenciar aquilo que é o adulto da criança. Porque muitas vezes a dor, né, que está ali no adulto foi algo que aconteceu na criança ferida. Essas feridas que vieram da infância. Olha só, vou trazer um exemplo meu, né? Enquanto 12, 13 anos, eu queria usar um sapato de saltinho. A minha mãe não deixava. Essas coisas de gente grande, não sei o quê. Queria pintar a unha de rosinha, de vermelho. Não pode, isso é coisa de mulher de vida. Então, eu cresci. Solta o cabelo. Não, vai ficar parecendo uma maluca, tem que prender o cabelo. Essas negativas, hoje eu consigo enxergar. Que me podaram. Eu acho lindo a mulher de salto arrumada, mas eu não consigo sair. Eu até falei com o Rafa semana, me arrumei toda, botei meu salto, mas eu ainda não consigo. Você nunca se sentiu? Tá travando. E às vezes eu preciso da validação do outro pra... Eu já sei o que aconteceu, mas ainda é muito difícil pra mim aceitar que eu posso sair de salto sem ser estranho, sem ninguém falar não pode, porque é coisa de gente, sabe? É difícil, eu já reconheci, tô trabalhando aí, um dia eu chego lá, eu vou sair de salto. E é experimentar. Tayana, como é que eu mudo isso? É experimentando. É isso. Indo para esse lugar de sustentar, porque para você ainda é desconfortável, porque a vozinha tá lá. Não, e teve um dia que eu me arrumei, tô morando com a minha mãe, me arrumei toda e fiz, e aí mãe, tá bonita? Ela, você tá muito arrumada. Você só vai pro trabalho. E eu voltei e tirei. Tirei. A vozinha. Tirei. É porque sustentar o desconforto, que para você é desconfortável, porque sempre você ouviu que não podia, que não era aceitável, que não devia.
porque você era tal e tinha tal idade. E aí é sustentar o desconforto. Vai ser desconfortável no início, vou no salto mesmo, vai ser desconfortável. É assim que a gente começa a mandar outras informações para o nosso cérebro. Nosso cérebro ele é fantástico, assim como ele também aceita qualquer coisa que a gente ensine para ele, né? Mas a gente tem uma coisa que é chamada neuroplasticidade, onde o nosso cérebro vai recebendo informações novas e vai criando novas sinapses neurais. Se eu vou dizer, vou usar um salto, vou trabalhar, fica legal, fica bacana, eu tenho que sustentar aquilo. E às vezes o desconforto, é o que a gente não quer, sustentar o desconforto. Isso não é só em relação ao salto, até uma decisão de fazer um movimento de vida. Eu fiz transição de carreira. E eu passei, ao longo da minha vida, no CLT. Então, para mim, eu só tinha um modelo. Então, eu fiz a transição de carreira para ter o meu negócio, para fazer a minha clínica acontecer. Quando eu falei para minha mãe, né, que eu ia sair da empresa, que eu ia pedir demissão, a primeira coisa que ela me perguntou, e o INSS? Esse era o modelo de padrão dela. E eu tinha muito medo de isso acontecer por conta, né, das questões que eu fui ali moldada. Que a pessoa tinha que trabalhar numa empresa, que a pessoa teria que trabalhar tudo certinho. Eu não poderia ir ter a minha empresa. Então, foi uma coisa que eu tive que trabalhar. E eu demorei quase 2 anos para tomar essa decisão. Foi rápida, viu, irmã? Achei que eu demorei demais, que a gente tomando a decisão. Foi rápida, Muito porque rápida. eu Aí eu falei assim, tô não, gente, 2 engateando anos. nesse processo. 2 anos, eu falei assim, não é possível. Eu ia em cima de baixo de terapia, enfim, lá. Aí, só que aí, o que acontece? Quando eu resolvi tomar a decisão, eu fui para um lugar de que, poxa, eu devo uma gratidão a essa empresa. Eu tinha ali uma lealdade com aquela empresa que eu achava que eu não podia sair, porque a pessoa me colocou ali dentro, no sentido de que me entrevistou, passei pelo processo seletivo, mas eu criei aquele vínculo de dizer assim, eu preciso sair daqui, que eu tenho que ser leal aqui a esse lugar. E não precisa ser isso. Porque eu sempre ouvi que eu tinha que ser a pessoa certinha, que tem que honrar os compromissos. Não que a gente não deixe de ser, mas como isso impacta até no movimento de vida que a gente deseja fazer e não faz. Se trava e paralisa. Esses traumas, né, da infância, é como se eles moldassem o caminho que a gente toma hoje. Molda, sim, de molda. fato eles moldam, né? Não, sim. E aí tá a importância da gente entender, reconhecer e acolher e ressignificar todas essas feridas, né, que foi criada lá. Como foi que você falou? Dos afetos. Dos apegos. Dos apegos Desorganizados. Um apego desorganizado, por exemplo, é uma mãe que cuida do filho, dá a comidinha, dá o banho, mas quando vai para o afeto, não tem um afeto no sentido de trazer ali para... a criança fez algo. Aí o castigo é brutal, é muito dura, uma mãe muito dura, muito rigorosa, uma mãe que bate, uma mãe que cobra, disciplina de uma forma muito rígida. Aí a criança não entende. Sim, ela me dá cuidado, atenção. Por outro lado, me bate, me xinga, né, me maltrata. E aí a criança fica como? Nesse lugar. Como é isso aqui? Perdida. E aí vai ser uma criança insegura, com medo, cheia de questões, até de se relacionar com o outro. E aí tem algumas perguntas aqui para a gente refletir, né? Tem aqui, né? Para uma pergunta que acho que é para a gente fazer para a gente mesmo parar, pensar e refletir. Quais situações da sua infância você lembra com nitidez, especialmente aquelas que ainda provocam um incômodo emocional? Uma pergunta importante, né? Tomara que essa audiência pare um pouquinho e se perceba nesse lugar. Sim. E se não consegue lembrar no momento, escreva. Né? Às vezes a gente... eu não lembro de nada, minha infância foi muito boa, né? Eu já conheci uma pessoa que falou assim, não, Tayana, eu não tenho trauma nenhum. Não é, todo mundo vai ter um trauma? Não, diretamente não. Mas, possivelmente, alguma situação ao longo da sua caminhada de vida pode trazer algum tipo de bloqueio para que você realize outras coisas na sua vida. Então, é importante ter esse olhar, né? Quando essa pergunta, quais situações na sua infância, ou na sua fase da adolescência, ou até na sua fase adulta, que você lembra com nitidez que, especialmente, provocou uma questão emocional. Essa mesma da pessoa chegar para mim e me dizer que eu falava horrível, foi na minha adolescência. Sim. E eu tinha esquecido. Só quando eu parei e fui fazer um processo de por que eu tenho esse medo de falar em público? Por que isso me deixa... Onde é que tá esse medo? por que isso me deixa com dor de barriga? Porque, inclusive, quando eu tentava falar, a voz não saía. É realmente algo bem traumático e a gente precisa provocar.
E tem coisas que acontecem na infância e que são reforçadas de uma forma negativa na adolescência, na vida adulta, e essa ferida fica mais fundo, né? Mais difícil de ser tratada. Eu lembro que na adolescência, eu era gordinha, né? Sempre ficava enroladinho, e aí vários apelidos, e tinha um amigo próximo do prédio, nossa, ele me esculhambava demais. E aí aquilo mexia tanto comigo que eu, tipo, descia para brincar, para ficar toda bagunçada, para que ninguém me visse, para não ser notada, sabe? Para ser a discreta, porque eu queria estar lá, queria brincar, mas eu não queria ser notada. E aí reforçou aquilo que minha mãe falou, então eu tentava me anular, imagina. É uma ferida da infância que foi reforçada na adolescência, né? E aí vamos para mais um aqui. Quando você reage de forma intensa ou desproporcional, consegue perceber se está respondendo como adulto ou como uma criança que ainda tenta se proteger. Que foi o que você falou, né? Criança faz o quê? Criança birra, bate no chão, se joga, chora. Então é bom a gente se perceber. Como é que estão as nossas reações diante de um desafio? Né? Ou diante de uma situação? Será que eu estou me comportando como um adulto ou como uma criança que faz birra, que briga, que chora, ou que se cala, ou vai para um cantinho, né? Fica emburrada, não quer falar com ninguém, tá de mal, enfim. Eu tenho um sobrinho de 6 anos e, na época, ele tinha 4 quando aconteceu um episódio, né? Por isso que eu digo que a gente precisa estimular, inclusive, as nossas crianças a se perceber, até começar a nomear suas emoções. Ele tinha 4 anos na época, ele ainda não sabia ler e escrever, mas ele conhecia as letrinhas. E a televisão da casa dele quebrou. E ali ele queria, porque ele queria assistir a programaçãozinha dele, a mãe dele sinalizou, a televisão quebrou. Ele chorou, se chateou, mas ele não aceitou. E o que foi que ele fez? Ele foi para a varanda, pegou uma folha de A4, desenhou a caixinha da televisão, as 2 antenas, e escreveu em letras garrafais, raiva. E aí ele estava na varanda chorando, assim, ele não estava quebrando nada, ele não estava esperneando. Ele só estava expressando o que ele estava sentindo. E quando minha irmã chegou na varanda, que procurou ele, olhou, aí me ligou, e agora o que eu faço? Eu falei, deixa ele sentir. Que bom que ele não está esperneando, nem batendo, nem quebrando, ele só está sentindo que ele está com raiva, ele queria assistir a televisão dele. E muitas vezes essa criança, elas são o quê? Elas são caladas. Cala a boca, tá chorando por quê? Entupa, bastante. Não fale. Quem manda aqui sou eu. Tem um motivo para chorar. Entende como é importante que a gente deixar nossas crianças sentir as emoções e ele não sabia nem escrever na época, mas ele conseguiu nomear o que ele estava sentindo. Como foi importante isso para ele. Ele chorou, depois se acalmou, a mãe conversou, falei, conversa com ele depois que a televisão vai ser consertada, não vai ser agora, nesse momento. Mas ele precisa expressar o que ele está sentindo. E muitas vezes nós não expressamos, até na fase adulta, muitas vezes nós não expressamos o que está sentindo e acabamos abafando, e o que é que acontece? As doenças psicossomáticas. E a gente vai acumulando. Vem úlcera, vem urticária, um monte de tudo coisa. Emocional. E a gente não para se perceber. Outra perguntinha aqui. Se você pudesse acolher a criança que você foi, o que ela mais precisaria ouvir de você hoje? Eita. E aí? Se você pudesse acolher a sua criança, o que é que ela poderia ouvir hoje? Ai. Pode chorar também aqui? Pode sim. Ela ia ouvir, você é capaz. Ela ia ouvir, você é linda. Deus te fez tão linda. Você pode usar salto. Pode pintar unha de vermelho, pode usar batom, pode ter o cabelo solto, pode. Você é vista, você é amada, você é respeitada. A gente precisa validar sempre. Nossa. A validação é importante. Muitas crianças hoje, e muitos adultos feridos porque não foram validados. Né? Foram ignorados ou foram negligenciados. Né? Com palavras totalmente perturbadoras da identidade. Negativas, que eles são. Né? Exatamente. E eu acho que nesse movimento que a gente vem, né, eu não sei quanto tempo, mas hoje a gente já fala mais de assuntos relacionados com a psicologia, né, com tratamento terapêutico que há 30 anos atrás não existia. Era tipo um pudor, né? Você não falava, você tinha muito medo de trazer isso à tona, porque você poderia
está ali sendo caracterizado como uma Como pessoa maluco, maluca, é. ou que não bate muito bem, enfim. Mas hoje, realmente, esse tabu tem quebrado Tem bastante. quebrado bastante. E aí eu pontuo sempre que os nossos pais não tiveram isso. Os nossos, né? No caso, os Sim. nossos, não. Sim. Eles não tiveram isso que a gente tem e hoje a gente tem. Então a gente tem a missão de não transportar isso para os nossos filhos, sobrinhos, seja lá o que for. Como você bem trouxe o exemplo aí do seu sobrinho, né? Isso aí. Que conseguiu já descrever Começar o que ele o que sentia, ele o sentia. sentimento, a emoção que ele tá ali. Que antes isso não era possível fazer. Paga uma conta, Né? vai chorando porque negligenciando, achando que Exatamente. não era normal ou ela não precisava estar dessa Porque forma. às vezes a gente não podia nem chorar, entupa, né? Calha a boca, nem engolo o choro. Quem não já ouviu? Pois bem, é isso. Santana, é isso aí. Você tem mais alguma coisa para pontuar? Eu agradeço Eu queria bastante. encerrar só com uma frase, né? Porque, assim, a pessoa ferida, ela não tem culpa nenhuma, realmente, do que aconteceu. Mas tem responsabilidade para não continuar ferindo outras gerações, né? Então, que a Sim. pessoa, ela perceba assim, poxa, realmente, né, aconteceu comigo, o que é que eu faço com isso? Não é o que fizeram com você, é o que você, o próprio Jung, ele fala, né? Não é o que fizeram com você, mas o que é que você faz diante disso. E você pode mudar, né, essa trajetória, dar um novo significado à sua história. Você não vai esquecer que não é uma amnésia, né, sobre isso, mas dar um novo significado para que isso não perpetue na sua vida, de uma forma destrutiva. Eu acho que esse novo significado não é culpar os pais ou Exatamente. crucificar essas pessoas. É justamente entender por que se sente isso, né? Por que eu fico assim? Como é que eu posso tratar isso aqui? Como é que o que é que eu faço para não sentir tanto? O tipo, ó, eu já consegui entender que o meu limite é esse, porque isso aconteceu, então eu vou até aqui. Exatamente. Né? Eu acho que a grande virada é o autoconhecimento e que é um processo que você vai ficar aí. É uma caminhadazinha, né? E é um Porque- processo que a gente não pode romantizar. Porque, é um processo. É doloroso, né? E nem todo mundo está preparado para. Cara, eu tive uma paciente que eu falei assim, aí, tá pronta para acessar sua criança, vai ser necessário. Inclusive, ela não era bem paciente ainda, né? A gente tinha eu tinha um trabalho com mulheres e tinha percebido algumas questões e ela tinha compartilhado comigo. Ela falou, eu não tenho ainda coragem de fazer esse caminho, de acessar. Eu prefiro ignorar. E aí ela tinha muitos prejuízos. Mas a pessoa só consegue olhar para esse lugar quando os prejuízos realmente eles são devastadores nas relações, na relação de trabalho, na relação com ela mesma. Então, de fato, nem todo mundo está no momento para acessar, mas se tiver, tem um apoio psicológico, procure uma pessoa de realmente que tem ali uma responsabilidade contigo. Eu vejo hoje muito grupos de imersões que eu acho bacana, né, as pessoas irem para essas imersões, fazer um processo de autoconhecimento, mas parar por ali. E não é interessante, que às vezes questões são ativadas, processos são ali acionados, né, gatilhos são acionados, mas isso não são ao tempo tratados. Não são tratados. Só joga pra Joga para cima. cima e aí as coisas só começam a acontecer de uma forma desorganizada, E talvez desordenada. até possa trazer mais Mais prejuízos. prejuízos ainda. Né? Porque o autoconhecimento, como eu entendo, ele é um processo que é contínuo, porque a gente não deixa de... eu vou me autoconhecer, você continua vivendo, vai ter novas experiências, vai ter novos traumas, vai ter novas alegrias, então eu acho que é para sempre aí o autoconhecimento. Você vai... Exatamente. É um É processo um processo que contínuo. vai se autodescobrindo, se autoanalisando. E você é um processo que eu, por exemplo, na minha prática clínica, né, que eu trabalho a TCC, é um processo para que a pessoa, ela não fique todo o tempo em terapia. Ela, depois de um certo processo, de um certo tempo, ela vire sua própria terapeuta. Porque ela vai, como assim, tá? Ela vai começar a se perceber os comportamentos, porque é o processo de autopercepção. Ou isso eu já sei, já conheço, por isso que eu agi assim. E às vezes tá ligado a um transtorno, tá ligado a um diagnóstico, sim, e a pessoa ela é psicoeducada, como é o funcionamento dela de acordo com aquele transtorno, de acordo com aquele diagnóstico, ela vai começar a trabalhar seus comportamentos de acordo com isso. Por isso que é importante esse processo. Perfeito. Obrigada. A gente Um agradece prazer. bastante
sua visita aqui. As portas estão abertas. Voltarei, viu, gente? Pode chamar. voltar. Deixa aí o seu arroba, seu Instagram, Pronto, seus vou deixar aqui contatos. meu arroba para a audiência, @psi Tayana Santana, meu Instagram. Lá você tem lá no Instagram você tem a minha bio, lá vai ter meu contato, meu WhatsApp. Dúvidas, precisar falar comigo, só me acionar que eu respondo lá tranquilamente. Você atende por plano também ou só particular? Não, eu só atendo particular. A clínica que eu tenho um vínculo, ela vai começar a atender por plano, ainda não, tá precisando só buscando só o credenciamento. Então, nesse momento eu só atendo particular, mas a gente já tá buscando o credenciamento para atender por Online e planos. presencial? Online e presencial. Pertinho aqui da região. Maravilha. Obrigada, Thay. Foi um Obrigada prazer estar aqui também, com prazer. você. E espero te ver mais vezes por aqui, Vamos tá bom? combinar.